São vários os fatores de risco para a prematuridade, tá? Então, mulheres que vivem em situação extrema de pobreza, a baixa escolaridade, que está relacionada a esse contexto de pobreza, desnutrição, violência doméstica, são fatores aí que a gente vai chamar de determinantes sociais da saúde, que dizem bastante a respeito do porquê o Brasil é um dos países com maior número de nascimentos. Olá pessoal, espero que tudo bem com vocês. Aqui é Rafaela Esquiavo, do Mater Online. Hoje, dia 17 de novembro, é dia de falarmos sobre prematuridade. É dia mundial de conscientização para a prematuridade. Um assunto muito importante e que sim interessa aos psicólogos. Os psicólogos, eles podem sim trabalhar com a prevenção da prematuridade. E algumas pessoas, né? Ontem eu fiz um questionamento, né? Eu fiz umas perguntinhas lá no nosso store do Instagram e perguntei se sabia, né, que as alterações emocionais maternas poderiam afetar num desenvolvimento prematuro, e a maioria respondeu que não sabia. Então vamos conversar um pouquinho a respeito desse assunto hoje aqui, para ir tirando as dúvidas de vocês. O que é prematuridade, né? Acho que é certo que a maioria de vocês sabem, já ouviram falar e sabe o que é um bebê prematuro. Mas nem todo mundo sabe quanto tempo, né, um bebê ele tem para nascer prematuro. Algumas pessoas às vezes até acham, se nascer, né, de tantos meses é bebê prematuro. Então, assim, algumas pessoas trabalham com meses, né? Mas uma gestação a gente trabalha na realidade com semanas. Quanto que dura uma gestação completa? 40 semanas. Então, essas 40 semanas é que vão dar os 9 meses de gestação, tá bom? Então, dá 9 meses completo, mas se a criança nascer com 9 meses incompleto, não é considerado prematuro, tá? Porque a gente vai pensar assim, 40 semanas seria o início de 10 meses, digamos assim. Mas o desenvolvimento de um feto para nascer, então, tem que ser 9 meses completos, que darão 40 semanas. Ou seja, se esse bebê nascer com 9 meses, ainda que incompletos, não é considerado prematuro. Mas aos 8 meses, sim, aos 8 meses já é considerado prematuro. E durante as semanas, como que a gente conta pelas semanas? Um bebê que nasce, então, com 36 semanas, é considerado um bebê prematuro. Se ele nasceu com 37 semanas, não é considerado bebê prematuro. Bebês que nascem prematuramente, ou seja, antes de completarem os 9 meses de gestação, né, antes das 37 semanas, né, de gestação, são bebês que tendem a apresentar uma necessidade especial de cuidados por parte dos seus cuidadores primários, pais e mães, e também de profissionais da saúde. Nós aqui neste canal trabalhamos, né, com a psicologia, com psicólogos. Então, psicólogos precisam também, né, saber aí um pouco sobre essas questões, porque casos de tanto de prevenção quanto de intervenção diz respeito, sim, às atividades que nós podemos exercer dentro da nossa profissão de psicólogos, tá? Então, vamos lá. Como que nós podemos trabalhar com a prevenção da prematuridade? São vários os fatores de risco para a prematuridade, tá? Então, mulheres que vivem em situação extrema de pobreza, a baixa escolaridade, que está relacionada a esse contexto de pobreza, desnutrição, violência doméstica, são fatores aí que a gente vai chamar de determinantes sociais da saúde, que dizem bastante a respeito do porquê o Brasil é um dos países com maior número de nascimento prematuro do mundo. Para vocês terem uma noção, o Brasil ele está entre os 10
países do ranking de nascimentos prematuros. Quais são esses países, né, que estão aí no ranking de nascimento prematuro? São países pobres, países em desenvolvimento. Então, a gente entende que a prematuridade, na maior parte dos casos, ela vem em decorrência de questões sociais, de questões culturais e não genética, hereditária, biológica. Então, é muito mais de uma questão social, cultural, do que de fato, né, algo da genética, de fato. É claro que vão existir aí condições genéticas também, mas quando a gente percebe que a prematuridade é muito maior em países pobres, em países em desenvolvimento, então a gente consegue perceber que tem questões sociais, culturais aí envolvidas na prematuridade. Tá? E o Brasil, ele está entre os 10 países, né, com maior número, maiores taxas de prematuridade. E nós sabemos que aqui, né, nos últimos anos, nós estamos dedicando bastante à saúde reprodutiva da mulher. Praticamente 98% das mulheres no Brasil hoje realizam o pré-natal, né, pelo menos uma vez, né, durante toda a sua gestação. Mas o correto seria que pelo menos essa mulher pudesse frequentar o pré-natal pelo menos 6 vezes ao longo de toda a gestação. E a gente ainda não tem, de fato, mais de 90% das mulheres realizando pelo menos seis consultas pré-natais. Durante as consultas pré-natais é onde que os exames serão realizados, né, pelo médico, que vai dar alguns indicativos aí se a mulher apresenta algum problema de saúde ou não, e que são consequências, né, de saúde que podem sim levar a um nascimento prematuro, tá? Mas e para a psicologia? Como a gente pode pensar isso para a psicologia? Olha só, nós já descobrimos que apresentar estresse elevado em fase de quase exaustão a exaustão, alta ansiedade. Ansiedade normal não. A ansiedade ela é normal durante a gestação, mas a alta ansiedade ela não é normal. Então, altos níveis de ansiedade e também apresentar sintomas de depressão durante o período de gravidez são fatores de risco para nascimento prematuro. Então, vários estudos científicos já identificaram isso, que quando a mulher, então, apresenta durante esse período de gestação problemas de saúde mental, algum transtorno mental ou até mesmo as próprias alterações emocionais significativas, como estresse, ansiedade e depressão, são sim fatores de risco para nascimento prematuro. Então, não é só o fato, né, da mulher apresentar algum problema orgânico, alguma doença, algo assim que leva a esse nascimento prematuro. Nós vimos bastante nascimentos prematuros agora, durante esse período de pandemia, por conta também do estresse, ansiedade e depressão, como eu estou falando aqui, porque super aumentou em toda a população, não foi só na população de gestantes, mas em toda a população. Só que a população de gestantes já era um grupo de risco, como as gestantes já eram um grupo de risco para alterações emocionais significativas, é o período durante todo o ciclo vital feminino em que mais a mulher vai apresentar ansiedade, estresse e depressão, é no período de gestação e pós-parto. Então, já era uma mulher que estava num período potencial de risco para apresentar alterações emocionais significativas. E quando vem a pandemia, e a pandemia, ela aumenta os níveis de ansiedade, estresse e depressão na população normal, na população que geralmente não teria apresentado estresse, ansiedade e depressão, caso não tivesse vindo nessa pandemia, como essas pessoas que não tinham, então, fator de risco, começaram a apresentar, imagina quem já tinha fator de risco. Então, a prevalência ficou ainda mais alta, tá? Para vocês terem noção, antes da pandemia, 35% das mulheres no período de gestação apresentavam alta ansiedade, tá? 35% alta ansiedade. No período de pandemia Covid-19,
essa prevalência foi para 55%. Mais das metade das mulheres estavam apresentando alta ansiedade no período de gestação, o que é muito sério, o que é muito grave, tá? Olha só, para vocês terem noção, o estresse, que é uma alteração emocional muito presente no período de gestação, 65% mais ou menos das gestantes estavam apresentando estresse antes do período, tá? Do Covid-19. Mas o que a gente considera como risco para nascimento prematuro? Porque o estresse, gente, ele é bom, ele é necessário, ele é saudável. Todos os dias nós apresentamos estresse por diversos fatores. Tanto é que tem o estresse bom e o estresse mal, né? O eustresse e o distresse, tá bom? E o eustresse, ele é totalmente importante para que a gente possa ter energia para levantar da cama e trabalhar, realizar as atividades do dia a dia. Então, o estresse, o cortisol, ele não é mal, ele não é o vilão. Ele é bom, ele é positivo, mas quando ele está em altos níveis, em uma cronificação no organismo, então aí a gente tem alguns problemas, tá? Na gestação, a gente vai dizer que essas mulheres vão apresentar estresse a níveis que a gente pode chamar aqui de graves, né, que podem desenvolver alterações emocionais nas mulheres, é o estresse, tá? De quase exaustão e exaustão. Esse estresse de quase exaustão a exaustão, 20% das gestantes estavam apresentando durante esse período de pandemia, tá? A cada 5 gestantes, uma estava apresentando estresse nesses níveis graves, nesses níveis de quase exaustão a exaustão, tá? Os sintomas de depressão a gente tinha antes da pandemia cerca de 25%, que é um número alto também. A cada 4 mulheres, uma estava apresentando sintomas de depressão durante a gestação, que é um número bastante elevado, né? Considerável. E agora, nesse período de pandemia, também aumentou, tá? Então, assim, quando a gente começa a perceber que durante a pandemia houve um boom de nascimentos prematuros, houve muito mais. O Brasil já era, né, no ranking 10 dos nascimentos prematuros. Durante a pandemia, ele ficou muito mais, tá? Exatamente porque aumentou ansiedade, estresse e depressão na população de gestantes e também por conta da contaminação de fato do Covid. Quando uma gestante, né, ela se contaminava com o Covid, aí no seu segundo trimestre de gestação, principalmente, aumentavam as chances dela ter também um parto muito prematuro, tá? Alguns nascimentos tiveram que ocorrer por conta, né, dos sintomas do Covid que a mulher estava apresentando, falta de ar, tontura, algumas que precisaram ser entubadas, entre outras coisas. Então, houve casos em que teve a necessidade de realizar cesarianas, né, antes do tempo da criança completar os 9 meses. Então, assim, a gente fala hoje sobre prematuridade, mas não podemos nos esquecer, né, deste momento de pandemia que agravou, aumentou o número de nascimentos prematuros, tá? Então, Rafaela, agora sabendo que ansiedade, estresse e depressão são fatores de risco para a prematuridade, como que eu, então, psicólogo, psicóloga, posso trabalhar para prevenir a prematuridade? Então, você já deve ter sacado que para prevenir prematuridade, que nós podemos, né, colocar a mão na massa aí, é prevenindo que gestantes venham apresentar estresse, ansiedade ou depressão, né? Durante esse período de gravidez. E existem técnicas que nós, psicólogos, podemos utilizar. Eu chamo de atenção psicológica à perinatalidade. Ou seja, a gente vai montar grupos de gestantes, onde nesses grupos nós vamos passar informações, orientações, de acordo com exatamente aquilo que eu primeiro vou investigar e identificar que são pontos de medo, pontos que podem ser fatores geradores de estresse, ansiedade ou depressão, tá? Para aquela mulher. Então vamos supor, tem algumas mulheres, né, que tem um medo enorme do parto, né? Então fica, meu Deus, vai doer, não vai doer? É parto normal, é parto cesárea? Como que é isso? É o médico que escolhe, sou eu que escolho? Isso tá me deixando aflita, porque uns falam que eu preciso de doula, outros falam que eu não posso ter doula no meu hospital, e ela fica toda confusa.
Essa confusão, ela é potencial gerador de estresse e ansiedade, tá? Uma mulher, ela pode ficar ansiosa e estressada, sim, pelo fato, né, dela não saber a respeito do seu parto. Se vai sentir dor, se não vai, se vai ser no hospital, se vai ser em casa, onde vai ser. Quando eu tenho essa informação, quando eu sei, enquanto psicóloga, que isso está sendo potencial gerador de ansiedade para essa pessoa, e quando eu sou psicóloga perinatal, ou seja, quando eu tenho conhecimento, tá, a respeito de como orientar sobre essas questões, porque não é qualquer psicólogo que tem conhecimento para poder orientar uma gestante a respeito de parto, né? Então, tem muito psicólogo aí que não faz nem ideia do porquê que uma cesárea pode afetar a saúde mental de mãe e bebê. Quem são esses psicólogos que não têm a menor ideia? São psicólogos que não têm formação em psicologia perinatal, que não tenham feito cursos aqui no Mater Online, de saúde mental materna, de saúde mental perinatal. Então, são os psicólogos que não têm essa informação. Então, eles não conseguem oferecer para essas gestantes esse serviço que eu estou dizendo aqui, que é o de atenção psicológica na perinatalidade. Agora, quando o psicólogo ele tem essas informações, é tudo mais tranquilo, porque ele percebe o que está deixando essa mulher incomodada, aflita, ansiosa. Ele, munido de conhecimento adquirido aqui no Mater Online, vai lá e passa a orientação correta para essa mulher. Quando a orientação chega de forma correta para essa mulher, informação realmente científica, o que acaba acontecendo? Diminui a ansiedade, diminui o estresse dessa mulher. E ao diminuir a ansiedade e o estresse dessa mulher, eu aumento as chances, então, de ter um parto a termo. O que é parto a termo? É um parto que vai acontecer de 9 meses, tá? E não um parto prematuro. Porque lembrando, ansiedade e estresse são fatores de risco para nascimento prematuro. Quando eu não trabalho com gestantes, levando para elas informações de como elas podem controlar ansiedade, estresse e depressão com informação, com orientação, aumentam as chances dessa mulher continuar com um quadro de ansiedade, estresse ou depressão, se cronificar e ter, de fato, um nascimento prematuro. Quando eu trabalho essas questões, eu ajudo a diminuir a ansiedade, estresse e depressão que essa mulher está apresentando. Com o quê? Com conhecimento, com informação, com orientação. Rafaela, com psicoterapia também é possível? Com psicoterapia também é possível. Muitas mulheres procuram um psicólogo perinatal com queixas específicas. Eu estou desesperada porque eu estou grávida de um menino e eu queria muito uma menina. Eu nunca me imaginei sendo mãe de um menino, eu sempre me imaginei sendo mãe de uma menina. E isso está me deixando muito aflita, porque como é que eu vou ser mãe de um menino se desde criança eu penso em ser mãe de uma menina? O nome da menina é Mariquinha, sei lá qual é o nome. Entende? Então, isso está sendo um fator gerador de ansiedade, está sendo um fator gerador de estresse. E para muitas, depressão. Não raro, recebi na minha clínica, quando eu atendia na clínica, clientes com essa queixa, mas elas já estavam com sintomas de depressão por conta do sexo do bebê, que ela, né, recebeu a notícia pelo ultrassom, não batia com o sexo que ela pretendia, que ela queria, que ela preferia. Tá? Então, muitas chegavam a apresentar depressão. Agora, quando ela vai para minha clínica com essa queixa específica e eu vou fazer psicoterapia com essa pessoa para tentar identificar, né, o que o homem representa para ela, o que ter um filho menino representa para ela, né, e fazer esse luto da menina, porque é a menina dela que morreu, então ela precisa fazer esse luto para se vincular com esse menino, e eu tenho pouco tempo para fazer isso, já que ela está grávida, eu não posso ficar ali com psicoterapia de longa duração, então geralmente eu vou utilizar uma psicoterapia breve para trabalhar com esses casos. E aí, antes dessa criança nascer, antes delas completar os 9 meses, eu preciso, na maioria das vezes, já ter promovido a vinculação mãe-feto aí nesses casos. Quando eu consigo promover a vinculação mãe-feto nesses casos, o que eu fiz também? Eu diminuí a ansiedade, eu diminuí o estresse, eu diminuí a depressão. Percebe? Então, nós psicólogos podemos ofertar vários tipos de serviços para prevenir o nascimento prematuro. Quantos bebês nasceram prematuros por conta da queixa sexo do bebê?
A gente não tem dados estatísticos de pesquisa sobre isso. Mas se você está me assistindo aqui, de repente, né, pode até ser que você possa fazer uma pesquisa retrospectiva, né? Então, você vai lá, vê o número de bebês que nasceram prematuros e faz a pergunta para a mãe. Quando estava grávida, você planejou o quê? Menino, menina? Desejava menino ou menina? Vê ali uma porcentagemzinha e tenta investigar um pouquinho sobre como estava a ansiedade. Fica aí, ó, dica para quem está fazendo mestrado ou doutorado, quer fazer em psicologia perinatal, uma pesquisa interessante que eu acabei de pensar aqui, né? Mas é uma pesquisa muito interessante, porque, gente, muitos e muitos bebês que nasceram prematuros tem essa queixa, porque essa é uma queixa muito frequente, é uma queixa muito comum a mulher procurar o psicólogo perinatal com a queixa de que ela não está feliz com a gestação do bebê do sexo oposto àquele que ela tinha planejado, idealizado, tá? Então, tem consequência sim. Então, desta forma, gente, nós, enquanto psicólogos perinatais, se a gente for psicólogo clínico com conhecimento em perinatal, não precisa necessariamente ser psicólogo perinatal, pode ser um psicólogo clínico com conhecimento em perinatal. Quando essas questões chegam para a nossa clínica, a gente já sabendo o que trabalhar e como trabalhar e por que trabalhar, inclusive, que não é uma questão só de, olha, estou trabalhando com as questões psicológicas dessa mulher, mas eu estou também trabalhando com questões de prevenção de um nascimento prematuro, que poderia desencadear outras alterações emocionais, problemas de saúde mental no pós-parto para essa mulher e, consequentemente, para esse bebê também. Bebês que nascem muito prematuros, muitas vezes eles ficam afastados de seus pais. Esses pais acabam fazendo visitas para esse bebê e, dependendo da cidade, não são visitas diárias, são visitas que vão acontecer de 1 a 2 vezes na semana, porque às vezes são pais que moram em outra cidade, não tem dinheiro para pegar o transporte até para ir para aquele hospital ver o bebê, não tem dinheiro ou condições, né, de redes de apoio para deixar os outros filhos. Os outros filhos muitas vezes têm que ir junto, e aí se torna ainda mais caro, porque é passagem para um, para outro, né, para os filhos. Então, assim, às vezes acaba sendo muito dificultoso para alguns pais manterem essa vinculação com o bebê, tá? Que nasceu muitas vezes muito prematuro e muitas vezes está em um hospital, né? Muitas vezes até em outra cidade. E esse bebê, gente, ele precisa ser humanizado. Por quê? Esse bebê, ele já está fora do útero. E por mais que ele tenha idade fetal, vamos supor, ele ainda tenha 7 meses em idade fetal, né? Ele já está entrando em contato com muitas coisas aqui de fora, com o som da voz, com ruídos, com picadas, né? Porque são tubos sendo enfiados por todas as partes do seu corpo, soro, uma série de coisas que são feitas, né? Então, são várias mensagens que já estão sendo enviadas, né? Para o cérebro em desenvolvimento desta criança. E que se a gente não colocar em palavras humanizadas para o bebê o que está acontecendo, fica um registro, né? Que vai levar esse bebê a se tornar depois uma criança, um adulto ansioso, sem saber de onde vem, sabe? Quando você vai para o psicólogo e começa a contar, eu não sei porquê, mas eu tenho depressão, eu não sei porquê, mas eu tenho ansiedade, eu não sei porquê, mas eu tenho estresse, né? E tenho vários problemas de saúde mental e eu não sei de onde vem, porque meus pais sempre me amaram muito e tudo mais. E aí, lá naquela anamnese, tem lá a questão, né? Nasceu prematuro, né? Aí, às vezes, a pessoa até fala, nasci. Mas o psicólogo, por não ser um psicólogo com conhecimento de perinatalidade, ele descarta essa informação. É como se fosse apenas uma informação ali do protocolo, da anamnese, né? Do questionário, que é irrelevante, é só para saber que nasceu prematuro. Não! Um psicólogo com conhecimento em psicologia perinatal, ele já analisa totalmente diferente essa situação, toda essa questão. É um psicólogo que vai estar ali com uma pessoa de 20 anos de idade falando, olha, eu tenho depressão e eu não sei o porquê. Eu tive amor, carinho dos meus pais, afeto e tudo mais. Fui uma boa pessoa na escola, tive grandes amigos e tal, mas eu tenho depressão e não sei porquê. E aí, aquela questãozinha, você volta lá e vê. Nasceu prematuro. De quanto? Ah, eu nasci de 6 meses. Pronto. Olha só. Tá dizendo tanta coisa, porque é registrado esses momentos.
Então, para quem trabalha aí no hospital, né, UTI de bebês, por exemplo, um psicólogo hospitalar que está assistindo essa live agora, por exemplo, um dos nossos papéis é humanizar esses bebês, mesmo que ele tenha idade fetal de 6 meses, de 7 meses, de 8 meses, tá? Falar com ele, tocar no bebê, trazer elementos da cultura para esse bebê, torna ele mais próximo de receber afeto, deixa ele mais distante do medo, da angústia, da ansiedade, né? Ansiedade de não saber o que vai acontecer, daqui a pouco vai vir mais uma picada, daqui a pouco vão me manipular de novo, né? O que vai acontecer comigo? Vão colocar coisas no meu nariz, na minha garganta de novo daqui a pouco, né? Então, é um espaço hostil para muitos bebês, né? Estar aí em uma incubadora, em um hospital, porque nasceu prematuro, se aqueles humanos que estão ali cuidando dele não humanizarem ele também, não olharem para ele também com o olhar de, olha, preciso comunicar o que está acontecendo, preciso pedir licença e explicar isso aqui que nós estamos fazendo é para salvar a sua vida, né? Não é para você, né, precisar ficar aflito com isso, com aquilo, é para poder fazer com que você sobreviva, mesmo tendo nascido muito prematuro. Então, esse tipo de diálogo com o bebê pode fazer toda a diferença. É o limiar entre ser um adulto com sintomas de depressão no futuramente ou ser um adulto sem sintomas de depressão futuramente, por conta de como nós vamos, inclusive, cuidar desses bebês, dessas crianças, nesses momentos que eles estão separados de seus pais, né? Num ambiente frio, num ambiente que parece ser bem desconfortável a um bebê que muitas vezes ainda não tem nem idade, né, para ser um bebê que já deveria estar fora, né, fora do útero, né, que são esses bebês prematuros. Então, nós psicólogos podemos trabalhar de diversas formas, tanto na prevenção quanto na intervenção, percebe? Na prevenção, cuidando, então, para prevenir alterações emocionais, transtornos mentais neste período. E na intervenção, com o próprio bebê e com os pais. Pais que tiveram bebês prematuros, eles estão lidando com o processo de luto. O bebê morreu? Não. Mas o luto, ele vem do bebê idealizado e o bebê real. Então, o que é um bebê idealizado? É um bebê que vai nascer de 9 meses, vai para minha casa, eu vou amamentar, eu vou perder noites de sono ali com aquele bebê no berço e tal, né? Isso é a maternidade, né? E o bebê que a gente tem como real. Vou para casa com ele, vou dar banho, vou receber visitas e tudo mais. E o bebê, esse é o bebê ideal, desculpa. E o bebê real, quem é o bebê real? É o bebê que se apresenta no sexo dele, com as doenças que ele vem, anomalias, malformações, né? E inclusive na prematuridade. Né? Ninguém sonha, eu quero ficar grávida e ter um bebê prematuro. Nossa, eu quero ficar bastante tempo afastada do meu bebê sem poder amamentá-lo. Não é assim que funciona. A maioria das pessoas não pensa, não tem essa forma de pensamento, quer levar o bebê para casa e cuidar desse bebê. Então, quando vem um nascimento prematuro, vem também uma frustração de você ter que lidar com aquele bebê real, que não corresponde ao bebê idealizado, tá? E esse bebê real, então, vai fazer com que esses pais tenham um processo de luto, tá? Ele vai ficar com raiva? Ele vai ficar com raiva, né? Que o bebê não tá indo para casa. Ele vai ficar depressivo? Vai. E a gente sabe já por meio de pesquisas que mulheres que tiveram bebês prematuros aumentam as chances para depressão pós-parto. Se ela não apresentou depressão durante a gestação, mas só do fato do bebê ter precisado ficar internado por dias, semanas ou meses, aumentam as chances de depressão pós-parto. Tá? Então, nós vamos precisar intervir nessas questões, nós vamos precisar conversar com esses pais que estão tendo que lidar com esse bebê real, com essa paternidade e maternidade real, confrontar com a idealizada. Nós vamos precisar também trabalhar com essas questões de tratamento mesmo, de depressão, de ansiedade, de estresse, que vão vir em decorrência desse pós-parto de um nascimento prematuro. O estresse de não poder visitar o bebê, ou o estresse de ser uma visita para o bebê e não a mãe do bebê, né?
mas ser uma visita, alguém que vai ter que visitar esse bebê 2 vezes no dia, por exemplo, às vezes 1 vez ao dia, e dependendo da situação, nenhuma vez, porque às vezes ela não consegue chegar até aquele espaço. Então, assim, é estressante. Isso gera ansiedade, o medo se o bebê vai sobreviver ou se vai morrer quando é muito prematuro extremo, gera muita ansiedade. Esse bebê, quando ele vai para casa, como ele está precisando de uma série de cuidados, de avaliação de vários profissionais da saúde, ela é uma criança que vai precisar ter o desenvolvimento sendo acompanhado por profissionais. Isso pode gerar uma representação nos pais de que eles precisam super proteger e super cuidar daquele bebê. E ao super proteger, ao super cuidar daquele bebê, pode aumentar os níveis de ansiedade desses pais, né? O medo de que o bebê, agora que foi para casa, se ele vai ser bem cuidado em casa, tão bem quanto era no hospital, se vai sobreviver, se não vai. Então, várias fantasias podem vir aí. E nós, claro, precisamos estar preparados para lidar com essas questões, tá? Então, nós, psicólogos, com conhecimento em psicologia perinatal, com conhecimento em saúde mental materna, com conhecimento em desenvolvimento infantil, temos mais qualificação de conhecimento para poder lidar melhor com essas situações do que os psicólogos que não têm essas informações. Portanto, se chega casos como esse aí na sua clínica, e você é um psicólogo e está me ouvindo aqui, e você não é psicólogo perinatal, você não tem curso aqui do Mater Online de Saúde Mental Perinatal e Desenvolvimento da Primeira Infância, o melhor que você tem a fazer neste momento, o mais ético que você tem a fazer neste momento, é encaminhar esse seu cliente para um psicólogo perinatal, um psicólogo com maior conhecimento. Eu acho que eu deixei bem claro aqui nessa live de hoje a nossa responsabilidade para prevenir e intervir nas questões de prematuridade, tanto em questões relacionadas ao bebê quanto da mãe, incluindo o pai nisso, tá? Mas se nós não temos esse conhecimento apenas com essa live, não é o suficiente. Ah, mas eu assisti a live de ontem também. Também não é suficiente, tá? Ter assistido a live de ontem e de hoje não chega nem aos pés do que você precisa de fato ter de conhecimento para realmente poder oferecer um serviço de qualidade, ético, comprometido para o seu cliente que chega com essas queixas. Essas queixas estão chegando cada vez mais às nossas clínicas. Provavelmente já deve ter chegado na sua clínica em algum momento. Então, o que eu venho dizer aqui para vocês é sério e precisamos tratar disso com muito zelo e cuidado. Portanto, se você não se sente preparado, preparada, encaminhe para um psicólogo que está com conhecimento, né, a respeito dessas questões aí, um pouco melhor do que o seu, para poder atender com ética, segurança, essas questões. Ok? Então é isso aí, pessoal. Espero que tenha sido útil para vocês, reflexível, que tenha gerado conhecimento aí para muitos de vocês sobre essa aula que nós falamos hoje. E eu deixei para vocês no nosso store do Instagram uma recomendação de artigo científico que eu mesma escrevi, tá? No meu pós-doutorado, eu fiz uma pesquisa comparando bebês prematuros e bebês a termos, bebês que nasceram na idade correta, comparando o desenvolvimento deles, né? Quais eram as variáveis da mãe e as variáveis do bebê para apresentar atrasos no desenvolvimento. Então, vale muito a pena você depois ir lá no nosso store do Mater Online, aqui do Instagram, ver o nome do artigo científico que eu estou deixando de recomendação para vocês, dessa pesquisa minha que eu fiz no meu pós-doc, tá? Foi publicado na revista Psicologia e Saúde no ano passado, então é um artigo bem recente, bem novo, de 2020. Vale muito a pena você ter acesso a esse material para complementar ainda mais a live de hoje e você ter ainda mais conhecimento aí a respeito de quais são os papéis que nós, psicólogos, podemos desempenhar, tanto na prevenção quanto na intervenção da prematuridade, ok? Beijo carinhoso para todos vocês, uma ótima quarta-feira. E é isso aí, espero vocês numa próxima live. Tchau, tchau.